Hangar 18. Fala galera, tá começando o segundo episódio do Hangar 18. Aqui ao meu lado, Fernando Ribas, eu sou o Cristiano Zoucas, tudo bem com vocês? E aí, hoje nesse episódio vamos falar do paradoxo de Fermi. Eu não sei se é Fermi ou Fermi. Eu também não sei qual é a pronúncia correta. Mas enfim, a gente vai falar sobre essa teoria que aborda a vida alienígena. Quem curte ufologia, quem curte esse tipo de assunto provavelmente já ouviu falar sobre isso, já leu alguma coisa. A gente vai tentar destrinchar aqui um pouquinho isso e entrar um pouco mais a fundo. Sim, e tem todas as outras teorias que suportam esse paradoxo, né? Tem o paradoxo e depois tem todas essas outras teorias. É como se fosse tipo parênteses, colchetes e, sabe, e chaves. Você vai entrando, né? Vai cadenciando. Isso aí. Então, só para lembrar, para quem tá ouvindo a gente aí, quiser mandar uma mensagem pra gente com o seu relato, alguma coisa que tenha acontecido com você, algum avistamento. Não precisa necessariamente ter sido com você, pode ser com algum conhecido, algum amigo. Se não quiser divulgar o seu nome, de onde você é, não tem problema, a gente não divulga. Mas manda pra gente só saber de que cidade que você tá falando, de que lugar. E vamos lá, o nosso e-mail de contato é hangar18podcast@gmail.com. Lembrando que o 18 é o número. Não é escrito por extenso 18, não. Sim, é 18. Isso, né? 18. E você pode mandar um áudio via WhatsApp pra gente, que a gente inclui seu áudio aqui no programa também. É isso aí. Que você pode mandar pro telefone +1 647 884 3958. Ou e então, o outro número? +1 647 830 0422. Isso aí. Pra mim é um problema enorme falar esse número em português, porque Tá acostumado? eu decorei ele em inglês e na hora que eu tenho que falar em português eu tenho que parar pra pensar. A gente já tem, inclusive, um áudio já gravado. A gente no último episódio pediu e nossa amiga Débora mandou pra gente, ela é do Rio de Janeiro, e ela foi fazer uma vigília no Distrito Federal, né? E ela viu algumas coisas lá estranhas. A gente vai deixar aí o áudio pra ela falar. Isso. E se você quiser, pode mandar um e-mail pra gente dizendo o que você achou do caso. De novo, sem julgamento, né? Porque a gente não tá aqui para julgar ninguém, e quem quiser, e quem mandar também o relato, a gente também não vai julgar e também não vamos nem permitir que alguém aponte o dedo ou fale que a pessoa tá maluca ou bebeu, enfim, a gente não quer isso aqui. Mas se você quiser comentar positivamente, de forma produtiva, o caso da Débora, pode mandar um e-mail pra gente que a gente lê seu e-mail aqui no programa também. Então vamos lá, vamos escutar o áudio da Débora. Você está ouvindo Hangar 18. Então, foi assim, estávamos no Distrito Federal, isso tem uns 8 anos atrás, num lugar muito ermo, numa rua sem saída. Bom, fui verificar, eu sabia que era sem saída, e com o ocorrido no dia seguinte, eu voltei no lugar e até hoje eu volto para ter certeza, porque a gente acha que às vezes é alguma coisa na nossa cabeça. Era à noite e estava um amigo, que é até ufólogo também, ele é estudioso, e fomos até o lugar, a gente estava conversando sobre, e a gente estava até comentando sobre as ocorrências que acontecem muito ali pelo Planalto Central, e estava uma noite muito nublada, e lá, como é um lugar que abre muito e fecha o clima, abriu-se as estrelas. Com isso, a gente estava mais num canto, apareceu como fosse um farol laranja muito forte, muito, muito forte, e foi mudando a cor. Foi de amarelo, depois foi para outro tom de avermelhado, e ia mudando e aumentando para perto da gente. Claro que se assustou, eu saí correndo, todo mundo, mais as 10 pessoas que estávamos conversando. Ele falou que era pra gente ficar, pra gente não se assustar, mas, enfim, eu não estava preparada, porque eu estava se aproximando. Quando eu cheguei na pousada, a gente até comentou que podia ser coisa da nossa cabeça, que era talvez
um carro ou quem sabe um caminhão, mas não com aquele farol, né? Não mudando de cores do jeito que estava. Mas enfim, do mesmo eu fiquei um pouco descrente e nós retornamos no dia seguinte. Até hoje eu vou no mesmo lugar e eu tenho certeza que não tem como passar um carro ali. E a luz era muito forte, muito forte. Ela era maior, era 2 vezes maior que o tamanho do meu corpo humano aqui. E ela piscava e vinha na nossa direção. Quando mais ela chegava perto, mais ela aumentava e ela mudava de cor e tamanho. Foi uma experiência única, para contar para algumas pessoas, é claro. A maioria desacredita. Não estava de posse de nenhum uso de substância alucinógena para tal, e nem alcoólica. Então eu tenho certeza, como as pessoas que estavam comigo também têm, do que nós vimos. Perdi talvez uma grande oportunidade, uma oportunidade excepcional, mas o medo travou e eu saí correndo do espaço. Enfim, foi a experiência que eu tenho para falar para vocês. Muita gente, óbvio, não acredita, mas eu sei do que eu vi e eu sei de onde eu fui e até onde o que aconteceu. Então fica aí com vocês. Às vezes as coisas chegam perto, a gente quer muito e quando tem, a gente acaba correndo porque é muito forte. Um beijo para todos. Então, o que você achou do relato dela? Cara, eu achei impressionante. Eu já vi alguns casos assim, de gente que teve avistamento durante vigília, inclusive uma muito parecida com essa da Débora, que eu ouvi num podcast antigo que tinha chamado Nerd Express, que foi até uma entrevista com o Carlos Alberto Machado, que é um ufólogo famoso aí do Brasil, que a gente comentou semana passada. Foi um caso que aconteceu com ele quando ele começou na ufologia, que ele foi fazer uma vigília em Brasília, inclusive. Sim. No mesmo, não sei se é no mesmo lugar, mas na mesma região. Parece que a casuística lá é forte, acontece muita coisa lá. Tem alguns pontos, né? Sul de Minas, principalmente, Brasília. É engraçado que falam dessas linhas magnéticas do polo, né? E o pessoal fala que tem uma linha que corta o Brasil e que onde corta são pontos de casuística. Engraçado, mais atividade, né? Pode ser. Pode ser que faça algum sentido. Inclusive, eu acho que isso vale até a gente tocar num assunto que todo mundo que é cético com relação a OVNI, alienígena, enfim, e com os casos que acontecem, tem essa reclamação, né? Pô, o cara viu um OVNI, filmou e tal, mas a filmagem tá horrível, não dá pra ver nada, ou a pessoa ficou com medo. A gente tem que pensar, se colocar um pouco Nossa, no lado da pessoa... Tremeria facilmente, cara. Porque, por exemplo, quando acontece uma coisa, sei lá, na rua, tem um casal brigando na rua, e você puxa o celular e você filma nitidamente lá o casal brigando, e bota no YouTube, por exemplo, ou em qualquer outra plataforma. Isso é uma situação controlável, você tá ali, você sabe que não vai acontecer nada com você, porque você tá vendo um casal brigar. Sim. Agora, você vê uma coisa que você não sabe se é desse mundo. Você não sabe se é humano, se é alienígena. Se vai te fazer algum bem ou mal. Então assim, a gente acaba julgando baseado na nossa visão de que, por que o cara não filmou? Por que o cara tava tremendo? O cara tava tremendo porque ele tava com medo, sabe? Com certeza. Enfim, eu acho que que a tendência é melhorar. Agora tem câmeras cada vez com preço mais acessível. Que dá um zoom, o cara consegue ver a cratera na lua, sabe? E aí tem um outro problema aí, que se for uma coisa muito nítida, as pessoas vão dizer que é fake, que é computação gráfica, que enfim. Eu acho que, cara, as pessoas só vão caso um dia aconteça e a humanidade realmente passe a acreditar que existe vida alienígena, vai ter que ser um evento que muito grande, que uma cidade inteira veja, sabe? Tipo a Luz de Fênix assim nos Estados Unidos, a gente pode comentar isso depois. A Luz de Fênix. No próximo teve no México também, aquela revoada de... Isso. Tem vários casos que muita gente viu, né? É bom que aconteça que assim, que aí não fica só um... né? Agora, esse caso da Débora, eu achei impressionante. Pelo que ela comentou, parecia luz de carro, né? Eu me pergunto, eu não entendi muito bem. Será que tava... Depois, eu antes, inclusive, eu falei com ela e pelo que eu entendi, realmente parecia que ela tava vendo as luzes... estavam baixas. Como se fosse um carro mesmo, parecia, na altura de um carro. Não, tava na altura do horizonte, então parecia que poderia ser um carro à distância, mas não era, entendeu? Quando ela foi embora, essas luzes chegaram muito perto, então é esse que
que é o relato, né, dela, não tem como julgar. Pô, dá vontade de falar, pô, por que você não ficou lá, né? Mas assim, não é aquilo que você falou, não tem como. Como é que você vai ficar, cara? Você não tem noção do que é, sabe? E vendo as histórias que eu já ouvi aí de mutilação, de uma série de coisas, eu também acho que eu não ficaria pra ver, não, cara. Mesmo eu querendo muito ver, querendo saber se existe ou não, tendo essa curiosidade, eu acho que eu correria também. Com certeza. Eu acho. Ou ficaria paralisado. Não, pode ser. A gente não sabe, né? Então é isso. Vamos pro nosso assunto principal? Vamos lá. E lembrando que se você quiser mandar um e-mail comentando esse caso da Débora aí, pode mandar pra gente, a gente lê no próximo episódio. E é isso aí. Você está ouvindo Hangar 18. Então vamos lá, paradoxo de Fermi. Eu acho que vale primeiro a gente estabelecer o que é um paradoxo, né? Eu sempre ouvi essa palavra paradoxo, eu acho que eu sabia o significado, mas eu nunca parei para estudar, eu acho que vale citar. O paradoxo é basicamente uma contradição. É uma teoria que ela atinge os dois lados de opiniões e que ela desafia crenças, uma crença comum, uma crença ordinária que é compartilhada pela maioria, e ela contraria também os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Então é basicamente uma contradição. E a teoria de Fermi é isso. Porque ela diz o seguinte, que a idade do universo e seu vasto número de estrelas sugerem que se a Terra é um planeta típico, um planeta comum, vamos dizer assim, então a vida extraterrestre deveria ser evidente pra gente. Com certeza. Bom, esse tópico teve início em 1975 num artigo que foi feito por Michael Hart, que é um astrofísico e escritor americano, e o tema também é referenciado como paradoxo Fermi-Hart. O paradoxo é nomeado em honra do físico Enrico Fermi, mas ele, por sua vez, nunca afirmou o paradoxo, enfim. Sim. Na verdade, o Hart fez esse doc, né, esse artigo, baseado em algumas teorias que o Fermi discutiu anteriormente e que inspirou ele a fazer o paradoxo. O Fermi foi um físico italiano que morou nos Estados Unidos e foi naturalizado lá. Ele foi o autor da frase, né? Onde está todo mundo. Sim. Parece sim. que Você pode explicar melhor como é que... Pelo que eu entendi, parece que ele estava indo pro almoço com os amigos dele, cientistas, e ele estava com esse jornal e era alguma matéria falando sobre roubos de lixo em Nova York. E aí tinha um desenho, uma caricatura de um disco voador com um alienígena abduzindo a lata de lixo. E aí ele perguntou, pô, onde está todo mundo, né? Mas a conversa foi daí sobre viagens espaciais e tal, mas as teorias, tudo isso que a gente vai falar a seguir, foram criadas depois. Tanto que tem outras pessoas, como o Dr. Drake, que criou a teoria de Drake, tem o cérebro matrioshka, tem várias outras teorias que suportam o que é o paradoxo de Fermi, que a gente vai falar agora. Inclusive, vale citar que ele trabalhava no laboratório de Los Alamos, né? Que foi que fica no Novo México. Isso. E onde os Estados Unidos desenvolveu a bomba atômica. Enfim, o cara era físico lá. A questão toda é que existem de 200 a 400 bilhões de estrelas em uma galáxia, como a nossa galáxia Via Láctea. E existem 2 trilhões de galáxias no universo. Esse número é inclusive novo, porque até pouco tempo atrás o pessoal falava em 100 a 200 bilhões. Então 200 trilhões. Cara, eu acho que isso é um tremendo... Eu não sei, mas eu acho que tem um pouco de chute aí, né? Talvez. Assim... Como é que eles fazem isso? Como é que eles chegam nesse cálculo? São cálculos baseados no que eles conseguem observar, do que chama de universo observável. E é muito então louco chute, isso, porque... Né? Porque assim, é uma coisa assim, baseado no que a gente sabe de quantas estrelas tem na nossa galáxia, e baseado em quantas galáxias o ser humano já conseguiu observar, né? Agora, o Kepler, né, que é o satélite que é justamente para ver novos planetas e tudo mais, os caras conseguem... Hoje em dia, inclusive, tem computadores que acho que conseguem contar quantas... É uma coisa... Não é muito manual. É um chute calculado. É um chute... Então, acontece, os cientistas não dão certeza de número de planetas, mas assim, eu ouvi falar que é uma média de 1,3 planetas por estrela. Algumas estrelas têm planetas, outras estrelas não têm planetas. Alguns planetas Deve ser nível de corpo celeste, né? Deve ter planeta, asteroide, tudo. Sim, não, tem planeta que não tem estrela, por exemplo. Tem um planeta que ele tá flutuando por aí. Ele às vezes é justamente
graças à gravidade dele, juntou poeira cósmica e tudo mais e formou lá um planetinho, ou então uma coisa menor que pode ser um cometa, um meteoro, entendeu? Não necessariamente vai ter vida inteligente, mas pode ter vida. Hoje em dia se fala que você tem um planeta coberto de mar, ou com uma calota de gelo por cima, que embaixo pode ser algum animal marinho, aquático, o que seja. Não precisa ser necessariamente inteligente, mas se você pensar que uma média de 100 bilhões de planetas com possibilidade de vida na nossa galáxia, 100 mil possam ter então vida inteligente. Que aí já não tô falando de mais animal marinho, tô falando de vida inteligente mesmo, assim. Que tem consciência, né? Consciência. São 100 mil só na nossa galáxia. 100 mil. Esse é o chute, o chute calculado dos cientistas, né? Então a pergunta que você faz é essa. Então, onde assim, todos eles? O paradoxo é justamente isso. Pelos cálculos, devem existir muitos outros planetas como a Terra. Não como a Terra, mas que tenham vida inteligente. E, por outro lado, a gente não teve nenhuma evidência até agora. Então, esse é o paradoxo. Isso. É assim, se é tão abundante assim a vida, por que a gente não esbarrou com ela? Entendi. Né? Sim. E aí, o que acontece? Tem duas maneiras de fazer essa pergunta, né? A primeira é, por que não há presença de alienígenas nem seus artefatos aqui? Se a viagem interestelar for possível, então, com a tecnologia presente na Terra, seriam precisos mais ou menos uns 5 a 50 milhões de anos para colonizar a galáxia. Ou seja, é um tempo relativo... Pra gente é muito tempo, mas é um tempo relativamente curto. Pro universo. Pela vastidão do então, universo. Assim, se tivesse um outro planeta como a Terra, como uma civilização como na Terra, precisaria de 5 a 50 milhões de anos para os caras chegarem até aqui. Então a gente deveria ver alguma evidência de extraterrestre no nosso mundo. E a gente consegue imaginar que, por exemplo, as pirâmides foram construídas por isso, mas não tem uma coisa assim certa, né? Não tem assim, o ET passou por aqui, né? Um pichado grafitado na parede. É uma coisa que a gente supõe. O que existe são fenômenos que não têm explicação. Sim, fenômenos que não têm explicação, mas a questão dessa pergunta é justamente assim, se já passou por aqui e deixou algum rastro, alguma marca aqui, por que a gente não tem isso como confirmado? Por que a gente não vê na pirâmide, como eu acabei de falar, a pichação lá do ET falando que ele visitou aquele lugar? Né? É tudo uma suposição, é tudo uma coisa assim. Eu acho que isso aqui poderia ter sido construído por ET, mas a gente não tem certeza. O que a gente tem muita coisa na história da humanidade de civilizações muito primitivas que relatam de alguma forma algo muito estranho que não tinha nada a ver com a existência deles na época. Como, por exemplo, os maias. Sim. Tem muita coisa dos maias lá que... Tem até uma imagem que é muito famosa que está no museu de História Natural. Pela imagem, você pode dizer que é um cara controlando uma nave. Tem isso. Mas assim, de novo, não tem confirmação. É o que parece pra gente. Exatamente. Igual o Beppe Cororote, né? Que é Fala rápido o que é só o Beppe Cororote é legal, porque existe um ritual dos índios, eu não sei qual tribo que é. Cara. Que eles fazem essa dança, né, esse ritual, e eles se vestem como o Beppe Cororote, que é um ser que eles dizem que veio do céu, né, nessa canoa voadora, eles falam que é uma canoa voadora. Sim. E se você botar no Google aí Beppe Cororote, vai aparecer. Vamos botar no link também. A gente pode colocar essa referência aí. E eles fazem uma roupa de palha que lembra como uma roupa de um astrológico rústico, né? Sim. Até tipo, se você tentar imaginar que o cara viu aquilo e tentou replicar aquilo, entendeu? Sim. Mas, de novo, não é uma certeza absoluta. E tem outras coisas na lenda dele aí que diz que ele morava num lugar ermo, que era mais ou menos próximo da aldeia, e que os índios encontraram com ele em algum momento lá, e diz que ele transava com as índias da aldeia. Procriava, né? Procriava, e os índios, que eram os guerreiros da tribo, tentavam lutar com ele e todos apanhavam. Os caras não aguentavam com ele, como diz o Huawei, não aguentavam 10 minutos de porrada. Mas enfim, voltando ao assunto. Sim. Assim, por mais que a gente fale que não tem evidência, que não tem prova palpável, né, concreta, a gente tem esses casos aí de civilizações antigas que relatam coisas que pra gente são mistérios, continuam sem resposta. Mas que ainda assim são uma suposição. A gente quer acreditar que seja, né? Mas não tem 100%. I want to believe. Exatamente. A outra pergunta seria assim,
por que então nós não vemos nenhum sinal de vida extraterrestre inteligente? Já que a civilização suficientemente avançada poderia ser observada, né, no caso. Mesmo que tais civilizações sejam raras, o argumento da escala indica que elas deveriam existir a algum lugar em algum momento da história do universo, e elas já seriam observadas de alguma distância, por algum período considerável de tempo. Essas civilizações existiram e se expandiram no universo, pra gente aqui em algum momento a gente ia com um telescópio e ia ver alguma coisa, tipo, olha eles lá, olha o planeta que eles colonizaram e tal. Né? Então o Dr. Frank Drake, em 61, ele tentou quantificar esse paradoxo, ele tentou transformar isso de uma maneira matemática, uma equação. E ela fala justamente do número de civilizações com as quais nós poderíamos comunicar. Né? Seria mais ou menos assim a equação dele. O número de civilizações que poderiam ter algum tipo de potencial comunicativo, poder comunicar com a gente, seria igual a taxa de formação de estrelas vezes a probabilidade de que uma estrela possua planetas, né? Como a gente falou, nem toda estrela possui planetas, vezes o número médio de planetas habitáveis por planeta, vezes a probabilidade de vida desenvolver inteligência, que também seja uma probabilidade gigantesca, né? Porque a gente, segundo a ciência, a gente teve a nossa evolução também. Exatamente. Né? Às vezes você tem um planeta que ainda tá no Neandertal, né? Ainda tá, às vezes, na bactéria. Sim. Não... Só uma vírgula aqui. A gente não tá discutindo ciência versus religião. Então, se você é religioso e ficou ofendido que a gente falou da evolução aqui, desculpa, a gente não quis ofender. Mas, enfim, a gente tem que ter a mente aberta. Escutar a gente tem que ter a mente aberta. Precisa ter a mente aberta. Exatamente. Mas, enfim. Vezes a probabilidade de uma vida consiga meios para se comunicar com os outros. E é engraçado isso, né? Porque, assim, às vezes o cara é uma civilização inteligente, mas o meio de comunicação dela é outro, que a gente não conhece. Sim. Entendeu? Às vezes o ser não tem boca, não sei, se comunica através de transmissão de pensamento, e com a gente não conseguiria se comunicar, entendeu? Assim, ele tenta colocar todas as possibilidades. Inclusive tem isso naquele filme The Arrival, que é a chegada, que os alienígenas se comunicam fazendo uns desenhos lá. Uma fumaça, né? Uma tinta, parece uma tinta, né? Isso aí. Então, justamente. Então, assim, e tem mais a última, que é vezes a duração na qual essa comunicação pode ser detectável. Então, assim, às vezes a civilização mandou um sinal, falou, oi, estou aqui vivo, existo, mas em algum momento isso acabou. Aquele planeta pode ter acabado por algum problema. E esse sinal passou pela gente e a gente não pegou ele, entendeu? Sim. Da mesma maneira que a gente está agora mandando um sinal de rádio, e daqui a 100 anos talvez não exista mais terra, não sei. Sim. Fazendo uma comparação a grosso modo, imagina um náufrago numa ilha. Vamos dizer que o cara tem uma garrafa com um bilhete dentro, o cara joga no mar. Isso. Essa garrafa vai ser encontrada dali a 50 anos. O cara já morreu de fome. Exatamente. Então, vamos supor que na garrafa tenha lá as coordenadas da ilha. Vamos supor que o cara fosse um puta marinheiro experiente. O cara botou lá latitude e longitude. E aí alguém achou 50 anos depois e volta lá, não tem mais nada. Isso. O cara já pereceu. Ou então se o cara tivesse mandado a mensagem na garrafa um dia antes, talvez tivesse passado um barco e tivesse achado. Mas quando ele mandou um dia depois, o barco já passou e a mensagem ficou... É meio que isso também, né? Então, assim, pra sustentar essas teorias... esse paradoxo, existem essas teorias que eu vou começar a falar aqui agora. Por exemplo, nós somos únicos, né? Um tipo de teoria. Mesmo que as condições necessárias para a vida na Terra sejam comuns no universo, o fenômeno de formação de vida é tão complexo, né? Você precisa juntar moléculas capazes de se reproduzir, extrair componentes básicos de um ambiente, de obter energia de uma forma que possa ser utilizada para manter uma reação, se procriar sexualmente ou não. Tudo isso é muito complexo, então talvez a gente seja muito sortudo de existir vida, né? Se é tão raro a vida, é uma coincidência tão grande, talvez sejamos só os únicos, né? Porque não basta ter só o planeta numa distância X. Um conjunto de situações que vão resultar naquilo ali, que no caso a vida humana, por exemplo. Às vezes você tem um planeta que seria perfeito para ter vida, mas ele não desenvolveu. Mas não aconteceu essa reação química que... Exatamente. Ou desenvolveu de uma outra maneira, às vezes só tem planta, não sei, as hipóteses são infinitas. Mas assim, é quase fato para eles que toda civilização inteligente, em algum momento, ela tende a se destruir. A gente está vendo hoje isso com as mudanças climáticas, né? Você percebe que é tudo culpa do ser humano, né? Que é um ser inteligente, mas que tá fazendo besteira. Às vezes, basta aquela frase, né? Eu até vi um vídeo falando sobre isso. Vou apertar esse botão aqui pra ver o que acontece. E explode a Terra inteira.
Sim, né? sim. Pra falar sobre isso, existe essa outra possibilidade que eu chamo o grande filtro. Né? E o grande filtro já é, como eu te falei, já é um parênteses aí dentro do paradoxo Fermi. Porque, por exemplo, você pode ter guerras, você pode ter doenças, fome, tudo isso pode influenciar para acabar com a vida naquele planeta. Então, muitas vezes, a gente ainda não passou por uma. A Terra, inclusive, já passou por algumas, por exemplo, no último período Jurássico, os dinossauros acabaram por causa de um meteoro. Isso é um filtro. Os dinossauros não existem mais. Não, e a gente não poderia coexistir com eles. Com né? eles, exatamente. Seria impossível, seria devorado. Então, pode ser que tenha algum grande filtro na nossa frente, que a gente ainda não passou. Né? Não só com a gente, mas com outras civilizações. Inclusive, pela ciência, a raça humana nunca conviveu com dinossauro, né? A gente vê em filme, tem o Homem das Cavernas lá e tal. Sim. Tem o Piteco lá do Maurício de Souza. Pois é. Isso não seria possível. Isso não. Assim, na verdade, não foi o que aconteceu, né? A gente não poderia coexistir com uma raça como os dinossauros. Imagina um animal de 5 metros de altura que vai te devorar, sabe? Sim. E às vezes, assim, essa civilização conseguiu até desenvolver uma tecnologia suficiente como a gente de conseguir ir à Lua, de conseguir ir até Marte. Mas alguns anos depois ela parou de existir. Sim. E talvez se não tivesse deixado de existir, ela conseguiria se comunicar algum dia com outro ser, né? Uma outra teoria, existe uma inteligência e uma civilização tão potente, tão inteligente, que ela controla tudo. Ela controla galáxias, ou só uma galáxia, ou várias. E ela tá disposta a matar a gente em um piscar de olhos, caso a gente consiga chegar numa evolução próxima da dela. Porque a gente poderia ser um perigo potencial para ela. O que faz sentido, né? Sim. Você imagina, a gente teria... Você é o ser humano e você caça e você tá no topo da pirâmide alimentar. E aí um belo dia você descobre que um chimpanzé, igual no mundo do Planeta dos Macacos, começa a poder atirar com arma, né? Sim. Aí vai ser você ou eles. E aí a tendência é você querer acabar com ele muito antes que ele desenvolva o poder de puxar o gatilho, entendeu? Sim. É uma... O que faz total sentido, né? Exatamente. Você não vai querer perder pra ele, você vai querer matar ele. E assim, pra uma civilização muito inteligente, matar a gente, acho que não basta muito, não precisa ter piedade, né? Eu até fazia parte de um grupo de ufologia no Facebook, que era um grupo americano. Eu até saí porque eu achei muita loucura, mas enfim. Eles tinham uma teoria lá de que a Terra é um celeiro de recursos para outra raça. Ah, sim, imagina. Lógico. E aí isso explica a quantidade de gente que some. Sim. Né? Eu não vou entrar no mérito se é verdade ou não, tá? Porque sumiu pode ser milhões de coisas. A pessoa pode ter se matado, pode ter, sei lá... Lógico. Pode ter uma seita satânica, um serial killer. A gente nunca recursos podem ser humanos, podem ser naturais, né? Eles podem precisar de água, eles podem precisar de oxigênio. Sim. Né? Mas o que eu li nesse grupo lá, essa teoria que os caras defendiam, é que a Terra era um celeiro de recurso e, na verdade, nós éramos os recursos. Tipo, órgão... É como se a gente fosse vaca para os alienígenas, entendeu? O que geralmente eu vejo é o DNA, né? Porque uma coisa que é certa aqui na Terra é que o ser humano, o ideal é você ter o máximo de possibilidade de diferenças no seu DNA. Porque a gente sabe que quando você tem irmão com irmão, muitas vezes você pode ter um filho com problema, né? Primo com primo, tem esses problemas de consanguinidade. Então, quanto mais diferente é o seu DNA, melhor é, porque se você tiver um pouco de genética de africano, asiático, europeu, você está pegando tudo que esses antepassados conseguiram. Genética, né? Exatamente. Um vai ter possibilidade de caminhar muito tempo no sol, por exemplo. Estou dando exemplo aleatório. O outro vai ter mais força muscular, outro vai conseguir sobreviver no frio mais tempo, sabe? Cada um tem quanto mais pura a raça, mais fraca ela é. Exatamente. Então, o que eu vejo falar muito é que eles vêm aqui pegar o DNA humano justamente para melhorar o deles, né? Então, por isso que existe essa coisa de extração, às vezes extração de sêmen. Tem histórias, o caso Vilas Boas, que né? Que é justamente para conseguir ter um filho. Enfim, isso já é outro tópico, né? Sim. Voltando aqui, o que estava falando dessa coisa do adversário, né? O predador em potencial, uma civilização que consiga nos derrotar.
O Carl Sagan mandou aquela sonda, né? Que tem os sons da Terra. Que é lindo, né? Você vê aquilo. Mas tem um cara que fala que não seria uma boa. Que justamente poderia ser muito ruim pro ser humano dizer que, olha, tô aqui. Vem aqui me visitar. Pode ser uma que ideia, né? Que essa civilização, essa inteligência seja do mal, não, né? Então, às vezes é bom ficar quietinho, tipo isso. Né? Às vezes tem outra teoria que fala que às vezes a gente está realmente em uma parte muito remota do universo. A gente está na zona rural. Também Jacarepaguá do universo. E aí às vezes tem muita ação acontecendo em outra parte da galáxia. E lá você vê a nave, lá é Star Wars lá, você vê gente saindo de planeta e voltando o tempo todo. Mas aqui não, aqui ninguém vem aqui. Fazer o que aqui? Então, às vezes aqui é uma parte pobre, não tem tantos recursos, não tem como saber. Então, essa é uma outra teoria. Você está ouvindo? Tem uma teoria que é muito doida também, que eu acho muito legal, mas é meio viagem essa, que é o crescimento transcendente. Então, só para dar um adendo aqui, todas as teorias que a gente está falando estão dentro do paradoxo de Fermi. Isso. Então, essa teoria do crescimento transcendente, ela é muito, acho que é a mais diferente que tem de todas as teorias que suportam um paradoxo. Que ela fala justamente que às vezes o crescimento dessa civilização inteligente não é exterior, não é para fora, não é querendo alcançar novas galáxias, mas que seja interior, que seja tipo conseguindo entender, por exemplo, como é que funcionam os prótons, os nêutrons e os átomos. Talvez eles queiram chegar a uma menor escala possível observada, em contraposto aos seres que tentam chegar a compreender grandes eventos, né? Supernovas, buracos negros, são coisas grandes. E às vezes o que ele quer entender é a consciência, ou a nanorobótica, né? A nanotecnologia, coisas menores, entendeu? Ele não está crescendo para fora do planeta, ele está crescendo para dentro do planeta, para dentro de si. É uma possibilidade muito viagem, né? Da mesma maneira quando, por exemplo, os computadores ocupavam um espaço dentro de uma sala, né? Ficava o computador uma coisa gigante. E hoje em dia as pessoas podem escutar o podcast num aparelho dentro do bolso, uma coisa pequena. Sim. E o celular hoje em dia é um computador, às vezes, muito melhor do que aquele que era o tamanho de uma sala. Sim. Né? Então esse, de certa forma, é sim um crescimento, mas para menor escala e não para maior escala. Mas por que não os dois? A ufologia mística entra nessa teoria aqui? Porque é também do remete consciente, mais pode ser. espírito. Pode ser para entender a espiritualidade. Será que nós temos alma? Entendeu? Talvez a comunicação que eles tenham talvez seja justamente em outra vibração. Eles consigam se separar do corpo carnal. É uma coisa muito doida. Talvez eles não precisam de... Já vi falar nisso, que eles não precisam, às vezes, de uma nave em si. Mas eles conseguem aparecer aqui da mesma maneira que um fantasma, entendeu? Tipo o Luke no The Last Jedi, né? É tipo isso. Exatamente. Tem uma que é muito famosa também, que é a teoria da Matrix, né? Que a gente está vivendo uma simulação. E essa é bem legal também. Essa aí, pra mim, é que faz mais sentido, cara. Essa é bem legal, porque vai que a gente realmente nunca descobriu nenhuma outra vida em nenhum outro lugar, justamente porque a Matrix foi desenhada para ser dessa maneira. Sim. Cara, lembra do filme do Jim Carrey? Brilho Eterno de uma Mente Sem Não, aquele que tá... o Show de Truman. Show de Truman, entendeu? Sim. Às vezes o negócio foi feito para ele realmente não sair daquele, pegar o barquinho dele e atravessar. Sim. Que as pessoas podem descobrir que ele Eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já. Eu já sonhei com um lugar, sem nunca ter ido lá, e quando eu fui, eu falei, caramba, eu já vim aqui. Caramba. Mas eu sonhei com um lugar, nunca tinha ido lá. Já aconteceu isso comigo. Nossa, o negócio que aconteceu comigo com um sonho que eu nunca vi ninguém ter, é eu ter o mesmo sonho, eu sonhar que eu estava num show de rock com um amigo meu, e era um lugar muito específico, era um prédio abandonado, destruído e tal. E o show de rock estava acontecendo lá no meio dos escombros. E aí eu acordei, encontrei com ele mais tarde, eu falei, cara, sonhei contigo, a gente tava no show lá da banda tal, num prédio, ele ficou mirando assim, tipo, branco, né? Caraca, você vai acreditar, eu também sonhei. A mesma coisa. Não, eu não sei se você assistiu Animatrix. Sim. Quando saíram os filmes, eles lançaram uma série de animações que complementam os filmes. Então, por exemplo, no segundo filme eles citam uma nave lá, acho que é a... Nostradamus, né? Osiris. O nome da nave, que tá lá sobrevoando e tal, numa missão. No filme eles citam essa nave. Se você assistiu Animatrix, você vê o que aconteceu com a nave. Aí tem um episódio lá que é o último voo de Osiris. Enfim.
Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar que tem um episódio do Animatrix que é sobre fantasmas. Que aí mostra uma menininha numa casa mal assombrada. Que a casa que na verdade a casa mal assombrada é um erro na Matrix. É, muito legal. Que a gente acaba vendo coisas que não deveria estar vendo ali, entendeu? Esses glitches, esses bugs, né? Na realidade, que na verdade poderiam ser fantasma, na verdade é um... E outra coisa, os fantasmas que apareciam ali, parecia uma fita que ficava girando em loop. E isso acontece. Se você vê, tem muito evento paranormal aí que os acontecimentos parecem uma fita rodando em loop. Isso. Que não necessariamente é um espírito que tem consciência que está ali, que é uma energia, né? Vamos dizer assim. É um eco, é como se fosse um eco. E isso pra teoria da Matrix faz todo sentido. É, total. Tem acho que até te mostrei uma vez, eu não lembro agora o nome do vídeo, mas é um lugar que mostra onde aconteceu a guerra dos Estados Unidos. Guerra separatista, coisa assim. No sul dos Estados Unidos? No sul. E aí lá tem um vídeo desses fantasmas correndo na direção da câmera. Como se fossem soldados. Sim. Né? Como eu vi esse vídeo. Realmente parece um eco do passado, né? Coisa assim, né? Parece uma gravação que tá ali rodando em loop ali naquele determinado momento. É bem legal. E que remete a isso, né? De uma energia que aconteceu e que você não deveria estar vendo, né? E aí tem um erro no código lá que mostra pra você. Então, realmente, se a gente vive uma simulação, pode ser que essa simulação seja desenhada pra gente nunca ver nenhum outro ser, entendeu? E outra coisa aqui que me ocorreu agora. Você já reparou a quantidade de gente que tem no mundo que é exatamente igual? Sim, tem gente muita gente. Tem gente que não tem nenhum grau de parentesco, nada, igual. Parece que foi feita na mesma forma. É bizarro isso, cara. É o doppelganger, né? É o doppelganger. Eu tinha um... Você tinha um doppelganger? Quando eu tava no ginásio, não sei se hoje em dia é ginásio, né? Mas quando eu tava, acho que na 5ª série, tinha um cara que parecia que era meu irmão gêmeo. Caraca. As pessoas falavam, nossa... Achava que era meu irmão, eu falava, não, ele não é meu irmão. Que isso, cara. Tem o meu irmão gêmeo, né? O pessoal fala que é o Jack Black. Mas, enfim. Eu acho isso bizarro, cara. Eu canso de ver aí... a gente tem muito caso disso. Pô, eu vou dar um exemplo aqui famoso. O baterista do Red Hot Chili Pepper e aquele comediante. Como é que é o nome dele? O Will Ferrell. Will Ferrell. Os caras são... Tem um vídeo dele... Tocando junto, né? Tocando bateria junto. Você fala, cara... Tem hora que você dá um bug na cabeça. Você fala, quem é quem ali? Realmente. Isso poderia fazer parte disso também, né? Porque... Vai que a partir depois de tanto volta, né? Copia e cola. Eu não tô afirmando que é verdade. Não dá pra saber, né? Nenhuma teoria. Pra mim é algo muito estranho. É muito estranho mesmo. Agora, tem uma outra teoria que os sinais não batem, inclusive assim a gente falou sobre isso, dos sinais não baterem, quando a gente falou, que foi assim, pô, às vezes a gente tá mandando que é você mandar sinal, um fax pro iPhone. Isso. Eu até falei aqui, eu escrevi aqui um lembrete, é realmente como se fosse mandar um código Morse, acho que não é nem fax. A gente mandar um código, a gente tá na fase do código Morse e o cara tá com o iPhone 10 lá, sabe? A última geração. É tipo isso. E aí, por que a gente não consegue ter nenhuma resposta? Às vezes esses seres... talvez existam e olhem pra gente como uma coisa muito medíocre, que não tenham nem necessidade de se comunicar. Eu já vi essa frase em algum lugar também, falando que é como a gente passasse por um formigueiro. Quando a gente passa por um formigueiro, a gente não senta e, oi formiga, posso comunicar com vocês? Né? Sim. Porque é uma coisa ridícula. Pra eles, a gente é formiga e não tem por que eles pararem pra conversar com a gente ou tentar interagir de qualquer maneira. Né? A insignificância, né? Total. Falando em formiga, inclusive tem essa outra do Paradoxo de Fermi que fala que o que é normal pra eles não é necessariamente normal pra gente, né? Se você pegar... Eles falam assim, se pegar a formiga mais inteligente, que consiga se comunicar com os seres humanos, e a gente falar, poxa, eu gosto de roda gigante. Pô, o ser humano gosta de música. Cara, não precisa. Ela vai falar assim, o que é música? Não precisa nem muito longe. Vai na Índia. Por exemplo, a Índia tem coisas que a gente não entende. Eu já vi uma frase que é excelente. A Índia é o planeta mais próximo da Terra. É verdade. Porque, cara... O segundo é a Rússia. O terceiro é o Brasil. Porque, cara, é outra forma de mentalidade de pensar, sabe? De encarar a vida. Até com os mortos, né? A gente... Sim. Então, isso é um bom exemplo. A gente tem exemplos assim, aqui no nosso planeta. Conceber.
Então a ideia da formiga inteligente é bem isso. Se a gente fala pra explicar pra formiga que o ser humano gosta de música, a formiga fala assim, o que é música? Qual é o conceito de música que eu não entendo? Eu não entendo. A gente pro extraterrestre, pro um outro ser inteligente, é a mesma coisa que a formiga pra gente. É basicamente isso. E a última teoria é que nós somos ignorados, né? Como eu falei, que eu acabei de falar. A gente realmente não tem por que conversar com eles, porque eles são tão mais à frente da gente que a gente é medíocre, né? E é isso. Existem outras teorias, né? Por exemplo, da escala Kardashev, que é bem legal, a gente pode até falar assim em outro episódio, que fala justamente de tipos de civilização. Civilização tipo 1, civilização tipo 2. A civilização tipo 1 é aquela que consegue explorar todo o seu sistema solar. O que a gente está começando a fazer. A 2 é o que consegue, por exemplo, tirar a energia do Sol, né? A 3 já seria uma que consegue viajar por toda a galáxia. Sim. Né? Não, eu acho incrível que hoje em dia, por exemplo, a gente tem a NASA, né? Que a NASA, que pouca gente sabe, a NASA é uma empresa privada que conta com subsídio do governo nos Estados Unidos, né? Então ela não é um órgão governamental. Você pode trabalhar na NASA, por exemplo. Então, assim, hoje a gente tem muitas empresas com muito dinheiro investindo em exploração espacial. Por exemplo, a Tesla, aquele evento que teve recentemente, que colocaram um carro em órbita Tesla. Pô, isso é incrível, cara. Então acho que as possibilidades vão ser cada vez maior. Ele conseguiu fazer um foguete voltar para usar na vertical, que é uma coisa que ninguém conseguia até então. Sim. Não, então, inclusive, voltando aqui sobre a NASA. Todo mundo fala da NASA, né? A NASA carrega um peso para os céticos. Falam, pô, por que a NASA não descobriu vida alienígena? Cara, a NASA, ela tem, sei lá, o orçamento que ela tem do governo para operar é ínfimo, cara. É muito pouco dinheiro, sabe? Sim. Os caras praticamente tiram leite de pedra, sabe? E assim, mesmo que... Eu consigo entender essa questão de por que os governos não falam pra gente que existe vida alienígena. Eu tenho total certeza que teria muita gente que não iria compreender, não iria aceitar. Gente com uma religião muito forte, às vezes não iria aceitar. Eu acho que às vezes entende que caos social isso, se acontecer um negócio desse. Pois é. Esquece tudo que você aprendeu desde criança, de como o mundo opera, sabe? A gente tá aqui, a gente vai nascer, a gente vai morrer, tem religião. O nosso Deus é o único Deus. Trabalho, o governo tá ali, tem polícia. Então, você tem uma raça alienígena acima de você que pode te apagar com um estalar de um dedo, tipo Thanos, por exemplo. Cara, muda completamente seu modo de ver a vida, de ver o mundo. Total. Sabe? Você imagina quantas faculdades que eu digo assim, quantos estudos, quantas áreas iriam começar a existir por conta disso, né? Pois é. Você abrir um novo leque ali só para estudar esse tipo de coisa. É muito Inclusive, mas comentando sobre essa questão de revelar que existe vida alienígena e tal, e que o ser humano talvez não esteja preparado para isso. Teve uma campanha da Unicef aí, até alguns anos atrás, acho que foi em 2012 ou 2013, eu tenho que procurar isso. Botaram uma criança alienígena. Na campanha. Tu chegou a ver isso? Não lembro. Era basicamente dizendo pra você respeitar a diversidade, respeitar o fato da criança ser diferente de você. E aí entra naquela questão de cor, de credo, de religião, enfim. Mas aí a galera que é entusiasta de ufologia já ficou maluca, né? Olha aí, os caras estão querendo fazer a raça humana se acostumar com a ideia de ter alienígena. Não sei o Steven Greer fala que isso vai acontecer alguma hora, que a gente vai começar a receber, e já está começando, como esse tipo de campanha, a gente começar a se acostumar com a ideia de vida alienígena, porque acho que parece, segundo ele, os Estados Unidos quer criar um vilão novo, quer criar um vilão da mesma maneira que ele criou com o Afeganistão, para depois chegar lá para tirar petróleo, que eles fazem isso muito bem. Eles criam a ideia de vilão para poder depois explorar aquilo. Então, se ele falar, começar a mostrar ET, a gente se acostumar com ET, depois ele falar que ET é vilão, justamente por uma outra causa, por exemplo, às vezes de exploração espacial, às vezes, não sei. Tem que ver mais sobre o Steven Greer, ele fala algumas coisas assim, a gente que é bem legal. Um episódio sobre a gente tem que estudar melhor sobre. Mas enfim, essas são algumas teorias. Tem outras teorias, né, que como eu estava falando, da escala Kardashev, a esfera de Dyson e o cérebro matriótica. O cérebro matriótica e a esfera de Dyson é bem legal, que fala justamente quando você pega uma civilização tão altamente tecnológica, você consegue
aprisionar uma estrela e fazer com que aquela estrela gere energia, muita energia. Você imagina, você faz como se uma esfera de metal e dali você consegue gerar energia para você fazer qualquer coisa, entendeu? Inclusive uma simulação. Porque você imagina se fazer um planeta Terra com todo mundo sendo com uma simulação de NPC, precisa de muita energia, né? Sim. Então é isso. Você está ouvindo? Então vamos lá, considerações finais. O que você achou do... Vou ser muito sincero, eu já tinha lido sobre isso muito pouco, mas eu realmente aprendi mais gravando esse episódio. Eu nunca tinha parado para entrar mais a fundo nisso e tal. Eu nem sabia por que o nome da teoria era esse, Paradoxo de Fermi. Eu também já tinha lido algumas coisas, mas não tanto dessa vez. Foi legal para estudar bastante. Eu gostei muito dessa equação do Drake, porque é justamente para eles... porque o paradoxo de Fermi é uma coisa muito filosófica, né? Da existência, da vida, uma coisa assim, né? E o Drake, ele coloca justamente uma questão matemática e faz com que esse diálogo seja de uma maneira muito mais científica e não tão vaga, né? Apesar de não ter resposta, né? Ninguém, por exemplo, a taxa de formação de estrelas versus a probabilidade, sabe? Esse tipo de coisa a gente não tem. É muito vago, mas pelo menos já começa por outro caminho, assim, que é legal. Cara, eu particularmente, eu gosto muito do lado científico da ufologia, que a gente tem os dois lados aí, né? Tem a ufologia mística, que é a galera que leva mais pro lado holístico, mais holístico, de religião, enfim. Eu particularmente não gosto muito disso, eu acho que, enfim, pode ser ignorância minha, né? Mas eu também não desrespeito, eu respeito quem... Às vezes essa é a única ufologia, a gente não sabe. A real é essa, a gente não sabe. Mas... É porque virou um pouco de piada até entre o meio ufológico, essa coisa de Astacharan. Não, porque tem o seguinte também, cara. Por exemplo, você tem, sei lá, você vai num sítio e tem uma marca de um OVNI lá no pasto, por exemplo. Isso é uma evidência científica. Científico. Então, vai um ufólogo lá, que é cientista, que um pesquisador, o cara tem noção que pode ter algum nível de radiação ali. Sim. O cara vai lá, mede... ele tem equipamento para saber se aquilo ali pode fazer algum mal para a saúde dele. E aí você tem um outro lado, que é o cara que pensa mais no lado de religião e holístico, que o cara vai lá sentar e fazer yoga lá na marca. Não, eu acho que você sentar lá e meditar não é nem ter o problema. Eu acho que o problema é quando você começa a usar isso para ganhar dinheiro, por exemplo. E você faz uma fazenda no meio do nada e fala que faz de um noite... condomínio, aí vende as casinhas lá. Isso, aí fala que tem um ET com um nome engraçadinho. Exatamente, entendeu? Isso eu acho feio. Ainda mais se o cara realmente souber dentro dele ali que é um caô. Que é um caô, é uma mentira. Sim. Né? Eu gosto muito desse lado de ufologia científica. Eu acho que são coisas desse tipo que dão credibilidade. Né? Vamos supor um cara que estuda evento paranormal, que investiga fantasma, por exemplo. Se esse cara for uma pessoa séria, ele não vai dizer que ele viu um fantasma ou que ele... Vamos falar de ufologia. Se o cara for um ufólogo sério, ele não vai dizer que ele viu um alienígena ou que ele viu um disco voador. Ele vai dizer que ele viu uma coisa que ele não sabe explicar, por exemplo. Pelo menos eu penso dessa forma. E essa teoria, eu acho que é um prato cheio pros dois lados, né? Pra galera que é cética, que reafirma que não tem cegamente, sem ter a cabeça aberta para outra possibilidade. E é um prato cheio para quem acredita também. E aí tá aí o paradoxo, né? Porque não prova nem desmente. Eu até separei uma frase aqui do Carl Sagan, eu vou falar em inglês, depois a gente tenta traduzir. Que é: absence of evidence is not evidence of absence. Que, a grosso modo, significa a falta de provas não quer dizer que não existe. Que não existe, né? Então, a gente como ser humano tem uma visão limitada, por mais que a gente tenha um nível, entre aspas, avançado de tecnologia, né? Se a gente for comparar com algo que a gente imagina que seja um alienígena, pode ser que a nossa tecnologia seja atrasada. Mas com o nosso... Não, essa frase é realmente a frase que acompanha o ser humano em toda a sua existência, porque até então achava que a Terra era o centro do universo, depois descobriu que era o Sol, né? Então até então você achava uma coisa, não achava que não existia nada, que depois que a Europa e a África era o todo, o mundo todo. Depois descobriram as Américas, viram que não só o fato de não ter evidência nenhuma, que não significa que não existe algo ali, entendeu? E assim, agora descobriu que a Terra é plana. Tô sendo sarcástico aqui, eu não acredito nessa merda, mas enfim.
Não, agora a nova é que a Terra é como se fosse um donut. É um... Ah, cara. Como é que é o nome desse formato? No 3D tem esse formato. Um torus? Aqui são torus, né? Não, eu tô com esfera, né? Não é cilíndrico também. Não é cilindro, não. Acho que é torus. É formato de uma rosquinha, né? Agora a nova é essa aí. Fica com ela. Dorme com ela. Eu li uma teoria sobre a Terra plana que dizia que é um artifício. Os caras não acreditam que a Terra é plana, mas é um artifício para fazer as pessoas pensarem e pesquisarem as coisas, entendeu? Que seria bem maneiro. Sim, se for isso mesmo, acho legal. E qual outra frase? E a outra frase que eu separei aqui foi do Arthur C. Clarke. Eu vou falar pra vocês aqui que inclusive eu vi num filme, que eu acho que é um filme excelente, chamado Dark Skies, e essa frase aparece no início do filme. Existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes. Isso é bem sinistro mesmo. Cara, já parou pra imaginar, na vastidão gelada do universo, só tem a gente aqui de ser vivo? É um negócio muito bizarro, cara, de se pensar. Quem teve a possibilidade de um dia deitar num gramado, numa cidade, geralmente no interior, não cidade grande, mas cidade interior, e conseguir ver toda aquela imensidão de estrelas, você com certeza fica pensando esse tipo de coisa assim, caraca, será que a gente tá sozinho? E saber que a gente tá sozinho é muito depressivo. E ao mesmo tempo, você pensar que possa ter uma outro tipo de vida também é muito bizarro e aterrorizante, né? Sim, porque é o desconhecido. É o desconhecido. Pode ser um ET bonzinho que vai vir aqui trazer cura do câncer, como pode ser um ET que vai entrar aqui pra avassalar. Eu até tive um sonho bizarro semana passada. Sonda? Não, cara. Sonda, não. Não, a gente falou que não ia falar de sonda não aqui. Cara, eu sonhei semana passada que a Terra estava sendo invadida, só que assim, em fases. Os caras botaram as naves aqui no globo e começaram a soltar uns bichos gigantes aqui pra acabar com a humanidade pra depois seguir o plano de colonização. Tem um filme que é assim, não é na Guerra dos Mundos que começa estágio 1. A Guerra dos Mundos são aqueles tripodes, né, que são aqueles bichos... Mas não lembro qual filme que é aqui, tem vários estágios que os ETs chegam, mas eles primeiro começam... assim... Eu acho que é a Guerra dos Mundos, mas a versão clássica, né? O remake. Ah, não. pode ser. O remake é diferente. Então é isso. Então é isso aí. A conclusão é que não tem conclusão. Nenhuma. O paradoxo tá exatamente aí, não tem resposta. O que vocês acham? Qual é a teoria que vocês acham que tem mais a ver? Deixa aí nos comentários. Manda e-mail pra gente aí, dizendo o que você achou do episódio, pra comentar o paradoxo. Caso a gente tenha falado alguma besteira aqui, o que tem uma grande chance. Ah, sim. Pode mandar um e-mail aí pra corrigir a gente também, ou pra acrescentar no que a gente falou, caso a gente tenha esquecido de alguma coisa. E curte a gente nas nossas redes, a gente criou agora o perfil, né? No Facebook, o link tá no post. Twitter também. Twitter e Facebook, pode seguir a gente lá. E manda e-mail para hangar18podcast@gmail.com. O 18 é o número, não escrito. E pode mandar seu relato aí via WhatsApp pra gente, via áudio, que a gente inclui aqui no episódio, igual a gente fez com a Débora hoje. É isso aí. O telefone é +1 647-884-3958. E +1 830-0422. É isso aí. Aliás, não, falei errado. +1 647-830-0422. Isso aí, a gente vai colocar os números aí no post, fica mais fácil. Valeu, e galera. até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Falou, tchau, tchau. Hangar